Nessa noite nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela só é encontrada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas que escreveu inúmeras outras parábolas, muito importantes também todas elas, mas nós queríamos meditar nesse momento nessa parábola do bom samaritano. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 10, e nós iremos fazer a leitura a partir do verso de número 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, 25, assim diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E também ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Vamos até aqui? Vamos orar? Mais uma vez? Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações até aqui, através de cada ministração, através de cada louvor. Ó Deus, o meu pedido ao Senhor, o que eu rogo ao Senhor nesse momento, é que o Senhor fale aos nossos corações agora também, através da explanação da Tua palavra, ó Deus. Que não haja nenhum ruído nessa comunicação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nesse momento como instrumento do Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para nós recebermos aquilo que o Senhor há de derramar aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor. E ó Deus, que eu seja diminuído para que o Senhor cresça aqui nesse lugar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. O ano era 1999. Nesse tempo eu treinava na escolinha de futebol do Botafogo, que ficava ali em Marechal. Não existe mais. Foi fechado, mas se você passar ali em Marechal, você vai ver que as paredes devem ainda estarem pintadas de preto e branco, e você deve encontrar ali algum símbolo do Botafogo. Eu treinava lá. Tinha 10 anos nessa época. E aconteceu algo interessante para o clube. O Botafogo, no caso, esse ano vai acontecer de novo, né? Esse ano vai acontecer algo interessante. O Botafogo vai ser campeão. Vai ser. Olha que eu já falei isso para o Thiago, que eu falei assim, eu tenho um carinho pelo Botafogo. Eu sou rubro-negro, né? Todos sabem. Sou flamenguista, mas eu tenho um carinho pelo Botafogo. Eu treinei muitos anos no Botafogo. Joguei bola no Botafogo durante muitos anos. E nessa época eu estava lá. Mas aconteceu algo interessante para o Botafogo. Nesse ano, em 1999, tinha um jogador chamado Bebeto, e ele era atleta do Botafogo. E em 1999, o Bebeto fez o gol de número 500 da sua carreira. Foi um jogo que o Botafogo estava perdendo, olha como é que eu lembro, hein? Foi um jogo que o Botafogo estava perdendo para o Corinthians de 1-0, e ele de falta fez o seu gol de número 500 na carreira. O que isso tem a ver? Como eu treinava lá, foram todas as escolinhas que eram oficiais do Botafogo foram convidadas a ir no Caio Martins, porque haveria uma apresentação, uma celebração para o Bebeto, porque todas as crianças iriam comemorar com ele esse feito que ele havia conseguido. Hoje parece que é muito mais fácil isso, né? Você vê aí toda hora os caras batendo recorde, né? Para quem acompanha futebol, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas na época não era tão fácil assim, e deveria ser celebrado, porque afinal o rapaz, Bebeto, que tinha
por volta de uns 35 anos na época, havia feito 500 gols. E estávamos todos lá, as crianças, e é natural uma festa dessa, uma celebração dessa, termos repórteres lá. Então a Globo acompanhou esse processo, né? Outras emissoras estavam lá. E eu estava lá com os meus amiguinhos na época, até uma hora que eu vi uma repórter olhou para mim da Globo e me chamou. E ela me chamou, fui na direção dela e ela perguntou assim: se você pudesse fazer uma pergunta para o Bebeto, o que você perguntaria? Aí eu comecei a falar um monte de coisa. Poxa, eu quero saber como é que foi a sensação, o momento, com 10 anos, né? O momento daquela falta. Será que ele pensou, se eu fizer esse gol agora, eu vou fazer o gol de número 500? Será que eu falei um monte de coisa? Ela tocou o meu ombro, virou para o rapaz da emissora e falou: esse aqui. E eu não tinha entendido o que é. Até que mais tarde eu entendi que eu, juntamente com outros meninos, havíamos sido selecionados para estarmos diante do Bebeto e fazermos uma pergunta. Fomos levados então para uma área um pouco mais reservada e aquele negócio começou a rolar uma tensão maior, porque a gente começou a sentir que alguma coisa diferente ia acontecer. E então a repórter disse assim: pode começar com esse aqui. Esse aqui tem um monte de pergunta, pode começar com ele. E eu olhei aquela situação, falei: pô, tem um monte de pergunta mesmo. Ok. Me sai da sala o Bebeto. E quando ele saiu da sala, o mundo parou. Ficou tudo em câmera lenta. O Bebeto vinha na minha direção e eu não sabia mais nenhuma palavra em português. E o Bebeto veio com aquele sorriso na minha direção. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu ouvia no fundo a repórter falando: pergunta, meu filho, pergunta aquelas coisas que você me falou. E ela direcionou o microfone a mim e eu não conseguia falar. E veio de novo: pergunta, meu filho, pergunta aquilo que você tinha me falado. E eu não conseguia falar, e o Bebeto foi chegando. E aí, um pouco mais áspero, ela falou: se você não falar, vou passar para outro. E eu não conseguia falar. E ela disse: passa para outro. E me tirou daquela situação, e um outro menino lá fez as perguntas para o Bebeto. Estou contando isso, e eu nem gostava do Bebeto, hein? Lembra? Eu sou rubro-negro, lembra? Bebeto fazia gol no meu time. Eu nem gostava do Bebeto, eu nem era fã do Bebeto, imagina se eu fosse. Eu acho que eu ia me cair e me cagar todo, me perdão, tá? Me cagar todinho. E aí, diante dessa situação, o que isso tem a ver com a gente, irmãos? Se Jesus estivesse diante de você, que pergunta você faria para Jesus? Eu tenho certeza que agora, nesse momento, você está pensando em várias perguntas. Mas agora imagina Jesus entrando aqui e estando diante de você, falando: irmã Josiane, pergunte, o que você quer saber? Com todo respeito, irmã, a chance da irmã se cagar todo dia era grande. Diante de Jesus, pode ser que você fique congelado, como eu fiquei diante do Bebeto. Mas existiu um homem, perdoe a brincadeira, tá, gente? Mas existiu um homem, esse intérprete da lei aqui, que quando esteve diante de Jesus, ousou fazer a ele algumas perguntas. E ele fez uma pergunta muito importante. A primeira pergunta que ele fez é: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa fosse a pergunta que estivesse aí na sua cabeça. O que farei para herdar a vida eterna? Mas essa pergunta aqui traz consigo, carrega uma coisa meio que sem sentido. Porque herdar vem da ideia de herança, e herança nós a recebemos não pelos nossos méritos e não por aquilo que a gente faz. É uma graça, uma dádiva, um presente que a gente recebe, não necessariamente porque a gente fez alguma coisa. Mas ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar? Não tem sentido essa pergunta. Não tem sentido.
E a resposta de Jesus para ele é que o que ele entendia da lei a respeito dessa temática, porque afinal ele era um intérprete da lei. Então Jesus quer saber, ele devolve a ele uma pergunta, ou melhor, duas. O que a lei fala a respeito disso e o que você entende da lei? E ele vai responder a Jesus de maneira correta também. Ele vai citar, o que nós lemos aqui ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ainda, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nós podemos ver aqui uma resposta desse homem, semelhante àquela que Jesus responde em Marcos, capítulo de número 12, quando indagaram ele a respeito de qual seria o maior dos mandamentos. E a resposta de Jesus é semelhante a essa aqui. E quando a pergunta foi feita a respeito de qual seria o maior dos mandamentos, é exatamente na ideia do qual é o mandamento que eu devo seguir para ter a vida eterna. E Jesus responde exatamente aqui, isso que o homem respondeu. E Jesus continua aprovando a sua resposta e diz: faça isso e você viverá. Aqui o autor Lucas traz uma contribuição que é interessante, porque após Jesus falar para ele, faça isso e você viverá, Lucas diz assim, que mas ele, querendo justificar-se, ele começa a ouvir a resposta de Jesus e começa a tentar justificar. Às vezes a gente não é assim também? Diante de situações que claramente nós estamos equivocados, ou melhor, estamos até dentro da informação de maneira correta, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que deve ser feito, o que é o correto, o que é o certo. Mas diante daquela informação que nós temos do que devemos fazer, a gente se pega em não concretizando aquilo que nós deveríamos fazer. E diante disso, quando somos confrontados a respeito de não executar aquilo que a gente sabe, a nossa saída muitas vezes é a autojustificação. Sabemos o que devemos fazer, mas por algum motivo não fazemos aquilo que devemos fazer, e quando somos confrontados com isso, nós dizemos, mas também, mas isso aqui, ou aquilo lá, ou aquilo. Nós tentamos nos auto-justificar, e foi exatamente isso o que esse homem fez diante da afirmação de Jesus. Faça isto, e você viverá. É bem possível que quando nós fazemos as nossas perguntas ao Senhor, Deus nos responde. A resposta do Senhor vem até nós. A questão é que muitas vezes Deus responde de uma maneira que a gente não gostaria de ouvir. Ou ainda, Deus responde às nossas perguntas com outras perguntas que nos fazem refletir que, na realidade, o coração que precisa ser transformado é o nosso. E não necessariamente, tão somente a situação que nos cerca. Jesus sempre nos leva a um confronto, a um pensamento de que há sempre algo em nós que Ele quer transformar, mudar e moldar à semelhança de quem Ele é. Como eu disse, foi exatamente isso que o homem tentou fazer. Ele então olha para essa realidade que Jesus diz, faça isto e você viverá, e ele, como quem diz assim, amar o Senhor sobre todas as coisas e etc., isso eu faço. Amar ao próximo como a mim mesmo, isso é mole. Mostre-me quem, e isso farei. É quando ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa no qual eu preciso fazer isso? Fazer exatamente isso que a palavra do Senhor diz que eu devo executar. Mostra-me quem, e isso eu faço. Ele pega todo aquele raciocínio de Jesus e que Jesus está levando ele a refletir a respeito disso, e
transforma isso numa reflexão meramente superficial, dizendo: a quem? E eu farei. É como se ele estivesse dizendo: isso aí é mole para mim. Isso aí eu faço. Amar ao Senhor sobre todas as coisas? Isso eu faço. De todo o meu coração, de toda a minha alma, e de todo o meu entendimento, isso eu faço. Amar o próximo como a mim mesmo? Isso é mole. Só me mostra quem, Jesus. Mostra-me quem, e assim eu farei. Às vezes na nossa vida, tem um pregador que eu gosto muito, chamado Tim Keller, e ele diz algo interessante. Ele diz que uma vez ele estava pregando na sua comunidade, já falecido, e ele disse assim: talvez se eu fizesse aqui agora uma enquete e perguntasse inúmeras situações ou inúmeros temas a respeito da justificação, da santificação, da regeneração, da salvação. Talvez se eu fizesse essa enquete agora nesse momento com vocês, talvez todos vocês iriam acertar todas as alternativas. Mas se eu fizesse uma pergunta a mais, que seria: isso que você sabe, você consegue viver isso na prática, no dia a dia? Talvez seja nesse momento que a gente vai encontrar muitas pessoas que têm falhado, porque muitas vezes nós sabemos, mas aquilo ainda não caiu para o nosso coração. Às vezes alcançou a nossa mente, mas não desceu até o nosso coração. Temos a informação, mas não temos transformação, ou a transformação que o Evangelho de Deus traz sobre a nossa vida. Era isso que esse homem estava tentando dizer. Era isso que esse homem estava tentando transformar, aquilo que Jesus estava fazendo ele refletir, e tentando mudar isso simplesmente em algo superficial. Mostra-me quem, e assim eu procederei. Nessa noite eu quero compartilhar duas lições, tão somente duas lições. A primeira dela eu quero falar sobre o ministério da misericórdia, e a segunda é o Deus de toda misericórdia. Primeira, o ministério da misericórdia. Segunda, o Deus de toda misericórdia. Jesus gostava de contar histórias. Na semana passada, quando eu preguei aqui em Juízes, capítulo de número 19, contando aquela história pesada, né, irmãos? Quem esteve aqui pôde ver. História pesada, eu falei um pensamento, né, uma reflexão que diz o seguinte: fatos são bons, notícias podem até nos impactar por algum momento, mas uma história, uma boa história, pode mudar a vida de alguém. Por isso Jesus contava tantas histórias, por isso Jesus contava compartilhava os seus ensinamentos usando muitas parábolas, e é exatamente isso que ele vai fazer nesse momento. Diante das indagações desse homem a respeito de como poderia ter a vida eterna, Jesus vai contar para ele uma parábola, uma história. Eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse ler nesse momento a partir do verso de número 30, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De modo igual, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A primeira coisa que eu gostaria de observar aqui nesse texto é o ministério da misericórdia.
Há uma estrada aqui nessa parábola e é fundamental que a gente entenda essa estrada para que a gente possa entender a parábola que Jesus está contando. Havia uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E nessa estrada, muitos moradores de Jericó ou alguém que estava hospedado em Jericó utilizava essa estrada para chegar até Jerusalém. E é exatamente isso que nós temos aqui nesse cenário que Jesus está contando. Um homem foi assaltado, foi agredido e foi deixado semi-morto exatamente nessa estrada que conduzia, levava Jericó a Jerusalém e Jerusalém a Jericó. Jericó era o lugar onde os sacerdotes e os levitas ficavam hospedados quando Jerusalém estava lotada por causa das ofertas que de tempos em tempos precisavam ser levadas ao templo. Então Jerusalém enchia. Pensa como o Rio de Janeiro ficou lotado na época de Pan-Americano, de Olimpíada, e a gente não encontrava hotéis, né? Ou quem estava vindo para cá não encontrava hotel para ficar. Jerusalém, então, nessa época que começava a ser ofertado ao Senhor, começava a ficar tão lotada que foi escolhida uma cidade para receber, para hospedar aquelas pessoas que não conseguiam ficar em Jerusalém. E foi separado Jericó como sendo o local que receberia e hospedaria os sacerdotes e os levitas. Por isso é possível observar que nesse caminho aqui, você vai encontrar um sacerdote e um levita passando por esse caminho, por essa estrada. Jerusalém era o local onde estava o templo do Senhor. E era onde, na concepção do judeu daquela época, Deus estava habitando, Deus estava em Jerusalém. E era necessário que, ainda que você estivesse em Jericó, relativamente próximo a Jerusalém, se você quisesse adorar ao Senhor, você precisaria sair de Jericó e ir até Jerusalém. Por que então nessa estrada, nesse caminho, tinham ladrões? Por que então nessa estrada, nesse caminho, que passavam ali homens santos de Deus, tinham ladrões? Porque Jesus está contando uma parábola, e apesar de ser uma parábola, ele está se utilizando de fatos que aconteciam na época. Era comum que nessa estrada, pessoas eram assaltadas e muitas vezes mortas. Por que então havia ladrões nessa estrada? Bem, haviam ladrões porque, como eu disse, pessoas saíam de Jericó e iam até Jerusalém com o dinheiro para comprar os animais para que eles pudessem fazer o sacrifício. Lembram que quando Jesus chega em Jerusalém e ele entra no templo e vê ali pessoas vendendo aqueles animais, o que Jesus faz? Jesus joga tudo para o ar e fala: não transforme a casa do meu pai em covil de ladrões. Por quê? Nessa época onde seria oferecido o sacrifício para o Senhor, e você deveria comprar os animais para sacrificar ao Senhor, o pessoal de Jerusalém, combinado com os sacerdotes, eles aumentavam o preço dos animais, da pomba, da ovelha, do cabrito, de tal maneira que as pessoas saíam de casa e quando chegavam lá, elas não tinham o dinheiro necessário para comprar o animal para fazer a sua oferta, mas elas passavam por aquela estrada com dinheiro no bolso. Então era muito comum que ladrões ficassem naquela estrada esperando que alguém pudesse passar, e essa pessoa que estivesse sozinha seria a vítima desses ladrões. Passa então o sacerdote e o levita, e o texto diz que Jesus, contando na sua parábola, diz que eles passaram de largo diante da realidade daquele homem que estava semi-morto no chão, ensanguentado, e eles passam de largo, ou seja, longe, não passam do lado, nem próximo àquele homem. Quando nós olhamos essa história, nós olhamos para o sacerdote e para o levita e nos perguntamos: como pode
eles fazerem isso? Como pode, diante daquela situação, eles abandonarem aquele homem semi-morto e passarem por ele como que se nada tivesse acontecido? Quantas pessoas nós passamos na rua, dia após dia, que estão na rua, jogadas, sem cuidado, e nós fingimos que nada está acontecendo. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso aconteceu com o sacerdote e com o levita. Mas entenda, eles não fizeram isso porque eles eram pessoas más, não. Eles tinham uma decisão difícil aqui a tomarem. Porque se eles acudissem àquele homem, ajudassem aquele homem, eles seriam considerados impuros. Porque o judeu, ele não poderia tão somente pisar num sangue. Se ele simplesmente pisasse no sangue daquele homem, ele deveria passar 7 dias para que pudesse ser purificado, porque ele teve contato com o sangue de alguém. O sacerdote então tinha um compromisso no templo. Aproximadamente 2.000 pessoas aguardavam aquele sacerdote no templo. E ele então pensou: vou para o templo e sirvo 2.000 pessoas que me esperam, ou me contamino com o sangue desse homem e ajudo esse homem que está caído. Ele colocou na balança e pareceu para ele bem plausível: vou atender e servir aquelas 2.000 pessoas que me esperam no templo. Semelhantemente, o levita pensa a mesma coisa. Os dois tiveram que tomar decisões difíceis. Nós precisamos tomar decisões difíceis diariamente na nossa vida. Pense que você tivesse um compromisso aqui nessa noite, e esse compromisso fosse importante. Você seria alguém que iria pregar. Você vai pregar. E aí você está vindo em direção, saiu de casa correndo, já em cima da hora, 5 para as 6 da noite, está correndo, e a responsabilidade dessa noite de pregar é sua, e no meio do caminho você encontra alguém que lhe pede ajuda. Como você reagiria? Talvez agora você dissesse tranquilamente: eu ajudaria aquela pessoa. Mas será que de fato faríamos isso? Ou as nossas responsabilidades nos chamam muito mais do que o chamado de Deus à misericórdia para as nossas vidas? Já entendemos por que há uma estrada, já entendemos que essa estrada ligava Jericó a Jerusalém, já entendemos por que o sacerdote e o levita passavam naquela estrada, já entendemos até o motivo deles não terem ajudado. A gente só não entende uma coisa: o que o samaritano está fazendo naquela estrada? Porque a gente sabe, em João capítulo 4, que judeu e samaritano não se dão. E a gente está falando de uma região, que Jesus está contando uma parábola, que fica na região da Judéia. E assim como o judeu não passava em Samaria, o samaritano evitava o possível de entrar na Judéia. O que o samaritano está fazendo ali naquela estrada? O que ele está fazendo no meio da Judéia? O que ele está fazendo em direção a Jerusalém? Samaritano não pode andar em Jerusalém. Samaritano não tem a liberdade de andar livremente em Jerusalém. Samaritano só podia entrar em Jerusalém acompanhado de um sacerdote. O que aquele homem está fazendo ali naquela situação? Talvez você pense: não, ele está indo em Jerusalém adorar ao Senhor. Ele está indo lá porque tem o templo do Senhor. Ele está indo naquela direção porque ele quer adorar o Senhor dos Senhores. Bem, os samaritanos tinham um templo no Monte Gerizim. E eles tinham toda sua estrutura cultica, litúrgica e seu local de adoração exatamente para que não precisassem ir para Jerusalém, porque assim como o samaritano não era bem recebido pelos judeus, samaritano também não tinha muita simpatia pelo próprio judeu. Havia um problema entre esses dois grupos. Só havia uma maneira do samaritano ir para Jerusalém, como eu disse:
se o samaritano reconhecesse que o Deus de Israel deveria ser adorado em Jerusalém. Ele então, o samaritano, ia até Jericó, procurava um sacerdote, ou então procurava um sacerdote no caminho, nessa estrada aqui que nós estamos olhando e observando nessa parábola, e ao encontrar um sacerdote, ele era conduzido por esse sacerdote até Jerusalém. E lá chegando, o samaritano não podia se banhar nas piscinas que eram usadas pelos judeus para a purificação. Você precisava se banhar, purificar para entrar no templo. O samaritano não podia se banhar nessa piscina, porque se o samaritano entrasse nessa piscina, essa piscina se tornava impura e faria com que todos os judeus que ali estavam naquela piscina se sentissem impuros, e eles precisariam então ficarem afastados até que o período da purificação fosse concluída. Os samaritanos, meus irmãos, eram levados para uma região chamada Muralhas Ocidentais, e nessas muralhas ocidentais haviam canos, que desses canos jorravam água, que vinha de um rio, e esse rio ele fluía do templo do Senhor, e esse rio recebia as águas que eram usadas para limpar o templo, lavar o salão do templo. E não somente isso, esse rio recebia as águas dos banheiros que haviam no templo. Eles se banhavam nas águas podres que saíam do templo. Era isso o que o samaritano tinha que fazer para se purificar e adorar ao Senhor. Ele era levado pelo sacerdote para se banhar nessas águas. E esse rio tinha um nome. O nome desse rio era Rio de Águas Vivas. Talvez você lembre dessa expressão. Foi essa expressão que Jesus falou para a mulher samaritana, dizendo: se você crê naquele que está lhe falando agora, de dentro de você fluirão rios de água viva. É como se aquela mulher pudesse então compreender: bem, então quer dizer que eu não preciso ir lá naquele rio de águas vivas e me banhar naquela podridão e naquele rio que recebe todo o lixo e todo o resto que sai do templo. Existe um rio que é possível eu ser banhada, e nesse rio que eu vou ser banhada, eu posso adorar ao Senhor. Não preciso ir para lá. E Jesus diz para ela exatamente isso: não é no Monte Gerizim, ou não é no templo que você vai adorar. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bem, o samaritano então, que estava na estrada por causa disso, que queria adorar ao Senhor no templo e procurava ali um sacerdote para passar por todo esse processo, no meio do caminho, na história, ele encontra um homem no chão. E esse homem que está no chão, abandonado, semi-morto, ele toma a postura de ir até aquele homem e cuidar daquele homem. Ele então leva aquele homem para uma hospedaria, paga aquilo que aquele homem iria consumir e diz: se esse homem consumir mais alguma coisa, pode deixar que eu vou cuidar. O samaritano, que entendia o que era ser humilhado, olhou para alguém no chão humilhado e cuidou daquele que fora humilhado. Irmãos, cada um de nós sabe a sua própria história. Talvez você já tenha passado por alguma situação de humilhação, mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que ressignifica a nossa história. E Ele faz de situações que você pode ter experimentado algum tipo de humilhação em bênçãos do próprio Senhor para a sua vida. O que Jesus está fazendo contando essa parábola é exatamente ressignificar essa realidade de humilhação que tanto o samaritano quanto o homem caído no chão estavam passando, e Jesus agora está ressignificando a história dos dois. Jesus pode ressignificar a sua história.
Jesus pode olhar para a realidade que você está passando e tem enfrentado, e Ele pode ressignificar. Porque toda a humilhação diante do Senhor que você tem experimentado ou passado, pode ser transformada pelo poder de Cristo Jesus. Somente aquele que experimentou a misericórdia e reconhece que é necessitado da misericórdia, poderá exercer misericórdia para com os outros. Somente o samaritano podia fazer isso. Somente o samaritano podia fazer isso porque o intérprete da lei, ele não achava que ele precisava de nenhum tipo de misericórdia. Ele queria saber simplesmente o que ele precisava fazer, para que ele pudesse herdar o reino de Deus. E Jesus vai colocar um elemento ali, ou um personagem, que para o intérprete da lei é muito complicado. Um samaritano. Talvez ele, ouvindo a história de Jesus, ele já fosse imaginando, bem, você passou ali do sacerdote, agora você chegou ao levita, agora você vai dizer que vai chegar um judeu comum, sem nenhuma posição de destaque na sociedade, e esse judeu então vai ser o justo naquela situação e vai cuidar daquele homem que precisa ser cuidado. Jesus diz que quem fez isso foi um samaritano. Quando o homem ouve aquela realidade que Jesus está propondo para ele, Jesus está colocando exatamente essa situação diante dele. Um homem humilhado, um homem que recebeu misericórdia e vive por causa da misericórdia de Deus, consegue olhar para outro e manifestar misericórdia também nele. Irmãos, aquele homem abriu mão de algo, porque não é somente o judeu que não poderia tocar no sangue, não é somente o judeu que não poderia pisar no sangue. Aquele homem, um samaritano, se ele quisesse ir até o templo e adorar ao Senhor no templo, ele não poderia também tocar no sangue de ninguém. Ele não somente toca no sangue daquele homem, mas coloca aquele homem no lombo do seu animal e leva aquele homem para a cidade de Jericó, para onde ficavam os sacerdotes e levitas, e diz: eu preciso que você cuide dele, está aqui, está pago, e se gastar mais alguma coisa, eu vou te reembolsar. Aquele homem abriu mão da sua possibilidade de ir ao templo, cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor, porque ele precisaria, a partir daquele momento, ficar 7 dias isolado e afastado, para que depois desses 7 dias ele pudesse então, mais uma vez, procurar um sacerdote para ser conduzido por esse sacerdote até o templo em Jerusalém. O samaritano na história abriu mão da sua posição e daquilo que ele queria fazer. Irmãos, os dois tiveram decisões difíceis a tomar, ou melhor, os 3, o sacerdote, o levita e o samaritano. E perceba que tanto o sacerdote quanto o levita, eles tomam uma decisão e abrem mão de ajudar o homem que está no chão, porque eles vão fazer algo que é bom. Eles não vão fazer algo que é ruim, não. Eles não vão fazer algo que é errado. Eles vão de largo porque eles precisavam se manter puro para adorar ao Senhor e servir aquelas pessoas no templo em Jerusalém. Irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo ou podemos fazer alguma coisa que é boa, que é interessante, mas estamos sendo banhados de religiosidade. Fazemos não porque o Senhor tem nos direcionado a fazer, mas fazemos porque estamos encharcados de religiosidade. Diante disso, precisamos nos colocar perante o Senhor e pedir ao Senhor que, assim como Ele derramou a sua misericórdia sobre nós, possamos também nós viver a misericórdia que Ele derramou sobre as nossas vidas. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para sondar os nossos corações e ver se de repente dentro de nós estamos fazendo coisas que são certas, que são boas, que são legais, mas não é aquilo que Deus espera de nós para aquele momento.
Às vezes o problema não é o que a gente está fazendo. Às vezes o problema é como estamos fazendo e em que momento nós estamos fazendo. Nós precisamos pedir ao Senhor para sondar os nossos corações. Porque uma coisa é certa. Nós conseguimos fazer, olhando para Jerusalém, que é o local do culto, nós olhamos aqui para a nossa realidade como igreja e conseguimos fazer um culto bom, com bons louvores. Acho que o nosso problema não está em cultuarmos ao Senhor, não. Olhando para Jerusalém, olhando para essa realidade que estou alegorizando nesse momento, olhando para esse salão de culto aqui, nós conseguimos fazer um bom culto. Se olharmos para Jericó, que é a nossa hospedagem, é a nossa casa, talvez você tenha experimentado e continuamente esteja experimentando do cuidado de Deus. Talvez você ore ao Senhor, busque a face do Senhor, você tem desenvolvido com o Senhor intimidade na sua casa. Mas nós somos chamados daqueles do caminho. Há um caminho entre Jericó e Jerusalém. Há um caminho entre a sua casa, a minha casa e o salão de culto, entre a minha casa e o ajuntamento que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Há um caminho. E talvez, muitas vezes, onde nós precisamos exercer misericórdia, que não é tão somente aqui no ajuntamento e nem na nossa casa tão somente, é no caminho, é fora daqui, nós estejamos falhando nesse processo. Muitas vezes, aí fora, nós temos nos omitido de uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos manifestar misericórdia onde quer que a gente vá. Jesus deixava claro isso quando ele contou essa parábola para esse homem. Jesus aprovava a atitude do samaritano, mesmo diante das realidades boas que os outros precisavam fazer, porque o samaritano percebeu que ele precisava manifestar misericórdia na vida das pessoas que estavam à sua volta. Muitas vezes as nossas relações têm sido mais relações a ferro e fogo e pautada na lei do que misericórdia. Porque assim, aqui tem que ser assim. Porque aqui tem que ser isso. Essa pessoa não. Desse jeito não. Essa pessoa eu não aceito. Essa atitude inaceitável. Às vezes nós temos lidado uns com os outros a ferro e fogo e deixando de lado aquilo que é derramado sobre nós todos os dias, que é a misericórdia do Senhor. Aliás, é exatamente a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. A segunda e última coisa que eu queria pensar nessa noite é sobre o Deus de toda misericórdia. O bom samaritano é aquele que entendeu que precisava de outra pessoa e por isso não deixou alguém que precisava de alguém abandonado no caminho. O samaritano percebeu isso. O samaritano percebeu que ele era fruto de misericórdia. Percebeu que para ele entrar em Jerusalém e adorar ao Senhor, ele precisava de alguém, precisava do sacerdote. E ele então olha para alguém que estava no caminho, prostrado, e que precisava de alguém, e percebe-se naquele homem, e diz: assim como eu preciso de alguém, esse homem precisa de alguém, e eu serei esse alguém que ele tanto precisa. Você tem sido esse alguém na vida de alguém? Você tem sido esse alguém que alguém tanto precisa e que você pode suprir essa necessidade do outro? Como eu disse, ele então toca no homem, torna-se impuro, abre mão ali do seu benefício em favor do outro, e é exatamente aqui que Jesus toca na ferida do intérprete da lei. É exatamente aqui que ele muda o cenário. A pergunta daquele homem para Jesus é: quem é o meu próximo? No final da história, a pergunta de Jesus é:
qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? O intérprete da lei, ele não consegue responder que é o samaritano. Tão difícil é essa relação que ele não consegue dizer o samaritano. O que ele diz é: o que usou de misericórdia para com ele? Esse foi alguém que se colocou como próximo do outro. Mas perceba que Jesus está fazendo algo aqui maravilhoso. A pergunta do homem é: quem é o meu próximo para que eu possa exercer com ele misericórdia? Jesus conta uma parábola de um homem que está caído e que precisava ser acudido, e a pergunta de Jesus é: quem, ao seu ver, agiu como próximo daquele homem que estava caído? Nesse momento, o que Jesus faz com esse homem, e que é o que eu quero trazer aqui nessa noite, é mudar o homem na posição daquela parábola. Talvez até aqui você esteja refletindo assim: quem sou eu nessa parábola? Será que eu tenho agido como sacerdote? Será que eu tenho agido como o levita? Será que eu tenho agido como o bom samaritano? Quem sou eu nessa parábola? Bem, se porventura eu tenho agido como sacerdote ou como levita, Senhor, tem misericórdia de mim e faz com que eu seja o bom samaritano. Me ajuda, Senhor, a ser semelhante a esse homem. Mas o que Jesus faz aqui é mudar o intérprete da lei de posição. Jesus vai colocar o intérprete da lei na posição que ele deveria estar. E a posição daquele homem, intérprete da lei, é que nessa história, nessa parábola, ele não é o sacerdote, ele não é o levita, ele não é o bom samaritano. Ele é o homem que está no chão, ensanguentado, que foi assaltado, massacrado e está semi-morto. E ele diz para ele: o teu próximo é o bom samaritano. O teu próximo, intérprete da lei, é o bom samaritano. Você quer saber quem é o teu próximo? Para que você possa ter a vida eterna? O teu próximo é o bom samaritano. E isso para ele é um choque. Porque como pode ele olhar para a realidade do bom samaritano e falar: calma aí, ele é aquele que me ajuda? Ele é aquele que se constitui dentro dessa realidade como o meu Salvador? Como pode vir coisa boa de Nazaré? Como Natanael perguntou. Como pode aquele que nós éramos inimigos, estávamos distantes, longe, dele vir salvação? Como pode um homem, filho do seu Zé e filho da dona Maria, carpinteiro ou pedreiro, melhor dizendo, como pode esse homem ser o meu Salvador? Homem comum, de dores, onde não havia nele nenhuma beleza. Como pode? Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Jesus é aquele que olha para a nossa vida e olha para cada um de nós, caídos em meio à estrada, estende a mão e nos põe de pé. Jesus é aquele que sara as nossas feridas, que liberta aqueles que estão presos em cativeiros, que muda a história daquele que estava semi-morto e em Cristo Jesus tem vida, e vida em abundância. Jesus é o bom samaritano. Quer saber como você pode ter a vida eterna, intérprete da lei? Olhe para o bom samaritano que é Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus e veja que Ele é aquele que traz salvação. Talvez, irmãos, a gente espera resolver as nossas questões, as nossas realidades passando por determinadas dificuldades, a gente espera resolver do nosso jeito, usando o nosso intelecto, a nossa expertise, a nossa sabedoria, confiando nos nossos braços,
confiando puramente nas nossas decisões. Eu vou fazer assim, que se eu fizer tudo certinho assim, vai dar certo. Para aquele homem que estava caído no chão, ensanguentado, semi-morto, sem nenhuma esperança, a solução da vida daquele homem não foi a religiosidade do sacerdote, não foi o intelecto do sacerdote, não foi a posição, o status social do levita, não foi nada disso. A realidade daquele homem só foi transformada quando alguém abriu mão do seu benefício em favor daquele homem que estava semi-morto. E agora, a partir dessa ajuda, voltou então a viver. Essa é a nossa realidade, essa é a minha realidade. Eu era esse homem caído na estrada. Você era esse homem caído na estrada. E Jesus abriu mão da sua glória. Abriu mão daquilo que era seu. Abriu mão daquilo que lhe pertencia. Eu fico imaginando, pensando e apenas pensando, Jesus caminhando numa estrada no céu. Apenas pensando, nada disso está na Bíblia. Jesus caminhando numa estrada no céu. E sabendo que ele iria para um lugar onde teria lá anjos e anjos para o adorar e glorificar. E ele contempla toda aquela realidade que lhe esperava. E naquele momento ele diz: chegou a hora, eu abro mão disso, eu abro mão da minha glória, e eu vou botar a mão no sangue daqueles que estão feridos, eu vou sarar aqueles que estão doentes, eu vou transformar a vida daqueles que não têm esperança, para que eu seja para eles uma viva esperança. Jesus foi esse. Jesus veio em seu favor. Jesus desceu do céu, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua posição, abriu mão da sua realidade, para que ele pudesse se fazer semelhante a nós. Alguém que sabe o que é dor, alguém que sabe o que é sofrer, para que pudesse nos livrar da maldade e do mal que tanto nos rodeava e tanto nos cercava. Que a gente possa glorificar o nome do Senhor por essa realidade de quem Cristo é. Cristo Jesus é esse, que olha você no caminho, vê você caído e te levanta. Talvez da onde você menos espera que venha a solução. Eu digo para você que só há uma solução. Jesus Cristo é a única solução. É a única solução para a sua vida. Esse é o Evangelho de Deus. Essa é a boa notícia que Ele está espalhando no mundo, através de você e através de mim. Que você se alegre, porque você teve a sua vida transformada. E se porventura alguém aqui nessa noite não teve ainda a sua vida transformada, a minha oração era para que nesse momento, se você tem se sentido como esse homem na beira do caminho, abandonado, ensanguentado, sem esperança, há um verdadeiro bom samaritano para te salvar, para te libertar, pronto para derramar amor sobre você, abrindo mão de tudo que lhe pertencia, para que através da vida dele, Deus o Pai pudesse ser glorificado. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua salvação, Senhor. Ó Deus, e diante da tua salvação, a minha oração é para que nós possamos viver na prática de vida essa misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades.
Nos ajuda porque muitas vezes, ó Pai, escolhemos a autojustificação. Diante do confronto que o Senhor faz conosco e nós precisamos mudar, muitas vezes, ó Pai, ao invés de permitirmos ou nos colocarmos nas Tuas mãos para sermos transformados, na realidade tentamos nos autojustificar. Tem misericórdia de nós, Senhor. E eu sei também que a Tua misericórdia já está derramada sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esse serviço, esse ministério da misericórdia com todos que passarem ao nosso lado. Todos aqueles que se constituírem como próximo, todos aqueles que nós alcançarmos, façam com que a gente possa agir com misericórdia, porque nós somos alvos da Tua misericórdia e da Tua salvação. Se há alguém aqui, ó Deus, nessa noite, que porventura se percebe como aquele homem que está à beira do caminho, sem esperança, sem saída, sem solução, derrama, ó Deus, da Tua salvação sobre a vida dessa pessoa nessa noite. Que o Teu Evangelho possa continuar transformando as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor encerrando esse culto. O desejo do meu coração e a minha oração é que Deus lhe dê oportunidades para que nós possamos ser misericordiosos durante essa semana. Que Deus coloque diante de nós pessoas para que nós possamos derramar sobre elas misericórdia. E que nós não nos esqueçamos que nós somos fruto da misericórdia de Deus. Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Que Deus nos abençoe.